Eu já morei em muitas casas nessa vida. Com a minha família, só com os meus irmãos, com meninas em república, muitas, sozinha por muitos anos e mais recentemente com meu melhor amigo. Talvez para uma menina que nasceu numa cidadezinha no interior de Goiás e que tinha o sonho de fazer uma boa faculdade, construir carreira, conhecer o mundo, isso inevitavelmente aconteceria em algum momento. E essas mudanças começaram aos 14 anos, quando eu saí da casa dos meus pais pela primeira vez. O que faz de um lugar um lar? Será que é um CEP? É o sobrenome de uma família? É quem divide um lugar com você? Ou será que tem pessoas e lugares que, mesmo que passageiro, eventualmente acabam ocupando esse espaço e esse lugar na sua vida? Olá, bem-vindo à sua sessão semanal de terapia astral. Por aqui a gente conta histórias reais da vida na Terra com pontos de vista do céu. Bora para a sessão de hoje? Na astrologia, existe todo um eixo dedicado a esse tema de família no mapa astral. A casa 4, que fala das suas origens, das suas raízes, sua mãe, sua ancestralidade, de onde você veio, o fundo do seu céu. E a casa 10, que fala do seu futuro, do caminho para onde você está caminhando, para onde você está indo, também da relação com o pai e com a carreira. Mas também é importante notar que a casa 3, que dentre muitos assuntos também fala de parentes de modo geral, irmãos, tios, primos, avós, essa galera que não é seu pai e sua mãe, porque eles têm as casas específicas deles. Mas para mim, família vai um pouco além de laços familiares. Então, eu também vou chamar para conversa a casa 11, dos amigos, networking, redes de apoio que a gente acaba encontrando ao longo desse caminho. Alguns deles podem acabar se tornando família. Bom, pelo menos no meu mapa astral isso estava escrito para estar no roteiro. Pode-se dizer que eu nasci numa família estável. Minha casa 4 corta em Libra. Eu sempre tive toda a estrutura necessária para viver uma vida equilibrada, bem libriana. Com uma mãe virginiana que tem lua em peixes, então, uma casa sempre impecavelmente limpa e arrumada e com uma comida que tinha o melhor tempero do mundo. Sei que todo mundo fala muito bem da comida das suas mães, mas a minha é top 1 nesse ranking. Daí vocês já sabem, né, vamos investigar mais. Onde que tá o regente de Libra no meu mapa astral? Regente de Libra e de Touro é a Vênus. A minha Vênus está na minha casa 10. E a casa 10 fala do quê? Para além da sua carreira e do seu futuro, sua relação com seu pai. Então, quando eu olho no meu mapa astral, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, as minhas origens, e eu vejo uma mistura da energia libriana com ariana, eu vejo exatamente os meus pais. Áries, empreendedores, eles abrem caminho para si mesmos, constroem o seu, vão atrás do seu, né. E eu acho engraçado que o lado de Libra, eles trabalham com moda, né, tem loja de roupas há mais de 40 anos lá, roupa, cama, mesa, banho, enfim, tem muito a ver com essa questão estética, artística, de Libra. Eles construíram um lar estável e são firmes, né, não tem, como eu falei também anteriormente lá em casa, não é um lar em que o amor ou o afeto é demonstrado muito em palavras. É mais ali no servir e no que fica implícito mesmo. Tendo a casa 4 cortando em Libra, você poderia pensar, né, talvez um lar com pessoas super meigas, amorosas nas palavras, mas no fundo tem um temperinho ariano ali, então a coisa é um pouquinho mais direta e reta, se é que vocês me entendem. Mas a parte boa é que é um belo equilíbrio, né, Libra e Áries. Áries pode vir com essa energia um pouco mais intensa, mas Libra dá uma equilibrada para que nenhum pratinho ali caia no meio da bagunça. A minha família é grande. Eu tenho Júpiter retrógrado em Libra na minha casa 3. Essa casa fala de familiares de modo geral, né, irmãos, tios, primos, avós. Eh e tendo esse planeta lá, retrógrado, isso indica uma família abundante, estando em Libra poderia ser abundante em belezas, em riquezas, mas não necessariamente nesse extremo, porque está retrógrado. E a forma como essa família abundante foi se desenvolvendo, foi um pouquinho torta, né, como a gente diz, como eu digo na verdade aqui no podcast, quando eu tenho um planeta retrógrado ali no mapa. Minha mãe tem mais de 2 irmãos, eu não cheguei a conhecer nem o meu avô nem minha avó maternos, já contei em outro episódio. Meu pai tem uma irmã só, um pai que se foi quando ele era pré-adolescente, e a minha única avó que eu conheci nessa vida tá viva, é uma mulher muito forte na dela, e o principal motivo de eu ter voltado a fazer academia nesse ano. Tem que se cuidar, tá, gente?
Já eu tenho 3 irmãos, uma mais velha de uma relação anterior ao casamento dos meus pais, e um irmão e uma irmã do relacionamento dos meus pais, e eu sou a caçulinha. Daí, né, Júpiter em Libra, casa 3, retrógrado, cada um desses meus irmãos estão num canto diferente. Era muito difícil que com aquele planeta lá a gente ficasse os 4 numa mesma cidadezinha interiorana muito pequena no interior de Goiás. E eu acabei sendo a que foi um pouco para mais longe, pelas vontades que eu tinha de explorar os estudos, a vida, o mundo, enfim. Tenho muitas tias queridas, primas de que eu morro de saudade, uma em especial que foi construir um lar na gringa, mas eu também tenho muitos parentes que eu sou distante, na real, eu acho que a grande maioria, assim, né, quando a família é muito grande assim, e não tem aquelas tradições de reunir todo mundo com frequência, é natural que isso possa acontecer e comigo acabou sendo um pouco assim. Porque, né, eu acabei sendo meio que a ovelha negra da família. Queria estudar, sair de casa cedo, queria conhecer o mar, outros lugares, outras culturas, outros estilos musicais que não fossem sertanejo. Não que eu não goste, cresci ouvindo isso, mas existem muitas outras coisas gostosas de se ouvir que eu não via muito lá. Que eu comecei a descobrir quando um computador chegou em casa na minha pré-adolescência, sei lá, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Enfim, era a prima que tinha opinião política diferente da grande maioria ali, que questionava, que fechava a cara quando discordava. Meu ascendente em câncer já me denunciava desde novinha. E era engraçado que quando eu ficava assim, eles me chamavam de bicho do mato. Então, quando chegou a hora de fazer o primeiro movimento para sair de lá, eu fui. Eu saí de Piracanjuba, fui para Goiânia para fazer ensino médio, ter um preparo melhor para os vestibulares que eu ia enfrentar, que na época eu achava que era para civil, nem imaginava que eu ia fazer um outro curso muito diferente depois. Mas eu ainda podia meio que dizer que eu estava em casa, porque eu morava em Goiânia, a 100 quilômetros da cidade dos meus pais, morava num apartamento só com a minha irmã, eles visitavam a gente todo fim de semana, a geladeira estava cheia, eles ajudavam a cuidar da casa. Então era como se eu ainda tivesse debaixo das asas deles, se é que eu posso dizer assim. Depois de um tempo, meu irmão também veio morar comigo com a minha irmã lá, e com a minha irmã mais velha eu acabei nunca dividindo uma mesma casa, porque ela sempre morou num outro estado. A primeira mudança mesmo foi quando eu passei em engenharia civil e fui morar em Ouro Preto, em Minas Gerais, para fazer essa faculdade, onde no sistema republicano de lá. Eu contei no episódio A Hora de Mudar a Rota como foi difícil sair de Goiás para fazer faculdade em Ouro Preto. Tive que ir sem meus pais deixarem, enfim, volte caso não tenha ouvido. Enfim, culpa da minha lua e Lilith em peixes na casa 9, conjuntas, talvez. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, acabei chegando lá em Ouro Preto e me mudei para o sistema republicano centenário maravilhoso daquela cidade histórica linda, que é a antiga Vila Rica e que também tem uma parte muito jovem e universitária, que é relacionada aos estudantes ali da UFOP e de algumas outras instituições de ensino que tem ali por perto. Quando você vai morar lá em república, você aprende, caso ainda não tenha acontecido isso na sua vida, a cuidar de uma casa de verdade. E cuidar de uma casa de verdade não é só tirar o lixo de todos os dias. Tem toda uma gestão financeira de mantimentos, estoque, de receber pessoas em casa, que lá acontece com frequência e abundância, a cuidar dos seus relacionamentos com as pessoas que vieram antes de você, a respeitar estatuto, respeitar a hierarquia, a servir, as meninas com quem você mora, as pessoas com quem você mora, as pessoas que estão de fora, os amigos, o tempo todo tá se preocupando com aquelas pessoas, se elas estão bem recebidas na sua casa, ou o que quer que você esteja fazendo, a ter conversas difíceis, a trocar o telhado, o chuveiro queimado ou qualquer outra coisa que esteja fora do lugar. Seus antepassados existem até na vida republicana e eles precisam de cuidado e atenção, assim como as pessoas que vão chegar depois de você precisam de cuidado e de ensinamento. Isso é cuidar de uma casa lá, mais ou menos. Tem umas aventuras aí no meio também. E quem é você nesse lugar que já tem muita história antes mesmo de você chegar? Mas acima disso, será que você vai se encaixar em Ouro Preto? E na vida republicana? Tem uma história muito engraçada quando eu cheguei em Ouro Preto. Eu sou goiana, né? Quem conhece meu estado sabe que lá as mulheres são extremamente bem arrumadas, estão sempre com um saltão, uma roupa muito bem estruturada, ou que coloca muito em evidência a beleza que aquela mulher tem, cabelão, maquiagem, brincão, enfim, é tudo on lá em Goiás quando a gente fala, né, de mulheres se arrumando. O que é muito bonito culturalmente, olhando para o lugar, mas nem todos os lugares e contextos são assim.
No primeiro dia que teve um rock que a gente foi sair, eu cheguei uns dias antes do nosso semestre começar, as meninas falaram: "Bicho, vai ter um rock hoje", rock é festa lá, né, que geralmente acontece nas repúblicas. Vamos se arrumar, daqui a pouco a gente sai". E aí foi cada uma para o seu canto se arrumar, uma casa para 2 mulheres, 2 banheiros, um lavabo, aquela correria. E aí a gente ficou pronta e foi se encontrar no hall de entrada da casa do lado da escada. Foi muito engraçado ver a cara de todas as meninas olhando a bicho delas, goiana, que tinha acabado de chegar. Elas estavam vestidas como qualquer universitária estariam naquele contexto, né, roupas confortáveis, de tênis ou de sapatilha, uma maquiagem super leve, cabelinho arrumadinho ok, mas nada demais, uou, assim. A bicho delas não. Salto quase 15, uma calça flare marcada, uma maquiagem que parecia aqueles tutoriais do YouTube de 2012 que o olho ficava extremamente marcado, brincão, bocão, e a única pergunta que tinha que ser feita foi feita em uníssono pelas meninas, assim: "Bicho, onde você acha que você vai assim?". E aí eu, com a maior naturalidade do mundo, respondi: "Ué, a gente não vai para uma festa?". Elas se olharam, riram, perguntaram se eu tinha certeza se eu queria ir assim, e aí eu percebi que talvez eu tivesse passado um pouquinho na mão. Dei uma diminuída no salto, deixei a maquiagem um pouquinho mais leve, diminuí o brinco, mas o conceito goiano continuava o mesmo ali. Eu estava muito arrumada, tomar uma cerveja numa república, sabe, no quintal atrás da casa. Foram 3 rocks seguidos em que eu insisti em ir de salto, apesar das meninas constantemente me avisarem. Na primeira vez que elas me viram de salto e a gente estava naquela conversa de se eu ia assim ou se eu não ia daquele jeito, elas falaram que em Ouro Preto não era comum que as pessoas saíssem daquele jeito, com a maior educação e paciência do mundo, né. E eu falei no alto da minha prepotência: "Eu vou mudar Ouro Preto". Elas no momento, e quem estiver ouvindo esse podcast que conhece Ouro Preto deve estar dando boas risadas. Porque eu mudar Ouro Preto, capaz. Daí foram 3 dias tentando insistir no salto, até que no último rock que eu tive coragem de ir, assim, a decana da casa, a mais velha, teve que praticamente ir me carregando de casa até a república que a gente foi, naquelas ruazinhas de paralelepípedo e cheia de ladeira, como é em Ouro Preto. Aí eu parei de usar saltos, né. E aí eu comecei a perceber que aquele era um novo lar, que tinha de referências e trejeitos diferentes de onde eu tinha vindo, do que eu era acostumada, e que eu ia ter que me adaptar, tirar de mim alguns conceitos muito enraizados que eu tinha e que eu achava que era esse ponto. O nome da república que eu morava, Vulcana, vem do significado de uma flor que nasce em meio aos detritos, que existe em meio ao caos. E esse nome representa exatamente todas as mulheres que moraram, passaram naquela casa, as que ficaram, que construíram relações lá. São todas muito fortes, resilientes, mesmo quando parece que tudo está se desmoronando, elas se unem, dão um jeito de virar o jogo e fazer a vida fluir. Belas, cuidadoras, acolhedoras, engraçadas, às vezes avacalhadas, todas elas ensinam muito ali, mesmo quando você vai embora, mesmo quando você acabou não se formando lá, como aconteceu comigo e com alguns outros amigos da casa. E por falar em amigos da Vulcana, no meio daquela vida que estava se desenrolando, apareceu um novo personagem, o Vitor. Esse eu posso falar o nome, tá aprovado pelo jurídico aqui. O Vitor era um colega de sala da engenharia civil que chegou chamando muita atenção, por mais que tivesse careca, como todos os bichos homens geralmente estavam no começo da vida republicana lá. Ele era lindo, carismático, tinha um sorrisão, era inteligente, já chegou arrasando nas provas de cálculo. Como um bom leonino, ele chegou chegando, né, chegou brilhando. Em um desses rocks eu já estava adaptada, de sapatilha, mas ainda tentava resistir um pouco à minha personalidade goiânia. Em um deles eu fui com um vestidinho branco que a minha mãe tinha me dado lá em Goiás. Que erro. O Vitor é gay, e ele é muito bem resolvido com isso, mas na época as pessoas não sabiam disso e talvez ele ainda estivesse se resolvendo internamente com essa questão. E a cena que eu lembro de ter visto ele pela primeira vez, para além do que eu enxergava na sala de aula, foi uma cena dele beijando uma menina da nossa sala da civil naquela festa. Eu tive uma sensação estranha, assim, achava que ele era hétero mesmo, mas não sei, os meus olhos diziam que eu ia ver muito mais ali do que eu estava vendo naquela cena. E a gente
estava praticamente se conhecendo naquele momento. Até que algumas horas de rock pra dentro aconteceram, cachaça vai junto, lá tem muito. Quando eu vi, estava eu e o Vitor rolando com o meu vestidinho branco numa poça de cerveja, no meio do rock, tudo sujo de pisada de pé dos outros, bagunçado com bebida. Ouro Preto tem dessas tradições, uma delas é que eventualmente você pode ser intimado para rolar no chão, no meio de qualquer festa que for, numa república, no Caém, para rolar com uma pessoa ali, geralmente com um amigo, né, enfim, por diversão. O Vitor é mestre em fazer isso, e foi ali, assim, que começou a nossa amizade. Daí em diante foram 3 anos e meio dividindo as aulas, os rocks, as batalhas, as fofocas, as ressacas, o acolhimento, o entendimento naquela cidade de Ouro Preto. O Vitor sempre me entendeu de um jeito que parece que nenhuma outra pessoa conseguia entender e era recíproco. Parecia que a gente falava a mesma língua, sabe? Sabe aquela pessoa que até no silêncio você tá em paz? É difícil encontrar, né? Se bem que ele não é muito do silêncio, não. Uma cena muito engraçada que aconteceu no meu aniversário ano passado foi que a gente fez a trilha pro Bonete com um outro amigo nosso da Civil, e esse nosso amigo que resolveu ir de última hora estava fazendo a primeira trilha dele, só que para quem conhece a trilha do Bonete sabe que são 4 horas ali andando 12 quilômetros, se não me engano. E esse nosso amigo, ele foi atrás caladinho o caminho todo, concentrado para ele conseguir concluir o trajeto, né, ele não tinha muita referência de como seria. E eu estava no meio dos 2 intermediando, né, um que estava 100% calado e o outro que estava lá na frente, pi-pi-po-po-pó, lá-lá-lá-lá-lá. Porque o Vitor é bem assim, ele mesmo nos contextos em que tem silêncio, se tem que respeitar ou não esse silêncio, ele vai quebrar e de uma maneira engraçada, leve e que aumenta a energia do lugar, sabe. Ele faz o rolê ser engraçado sempre, até quando ele tá mal-humorado. Morar naquela cidade republicana pode parecer muito tentador vindo de fora e parecer só ser uma vida fácil, né, de muitas festas e bebidas, mas tem que querer muito. A gente acaba muito cansado e a gente desabafa muito um com o outro. Não é só sobre morar, é sobre você pertencer àquilo. E também sobre amadurecer, é quase que um preparatório para a vida adulta e corporativa que vai vir depois. De uma maneira mais soft, com um pouquinho mais de bebida no meio, mas é um treinamento mais ou menos assim, sabe, para o que vai vir depois, que a vida adulta é uma cilada, né, gente. Eu batalhava na Vulcana e ele na maternidade, depois de um tempo ele foi pra Verdade. E na minha casa eu contei que ela é composta por mulheres muito fortes. Não é simples se fazer moradora lá. Eu vivi entre 2 gerações, quando eu cheguei tinha toda uma leva de meninas antes de mim, enquanto eu estava lá todas elas se formaram e toda uma nova geração chegou depois, até o momento em que eu decidi partir. Nesse meio do caminho entre minha chegada e minha partida, teve muitas mudanças de moradoras, tiveram muitas bichos que passaram e não ficaram, intercambistas, novos amigos que chegaram na casa no meio do caminho, e muita mudança envolvida, interna e em grupo. A construção de reputação e relação entre as repúblicas não é algo simples. As gerações anteriores à minha tinham ralado muito para fazer esse nome para Vulcana, né, e para a república ter uma boa rede de apoio ali naquela cidade, entre o sistema republicano. Então, quando eu cheguei, a cobrança para manter aquilo, aquelas tradições exatamente como se era um pouco mais dura, mas ao longo do caminho, à medida em que novas meninas foram chegando e a gente foi vendo novos pontos de vista, e diversidade é isso, né, você ouvir o outro e entender que às vezes existe um caminho, nem num extremo nem no outro, que pode ser intermediário e que melhora a relação nos 2 lados. Outra história que eu acho curiosa dessa casa, da Vulcana, é que ela surgiu de uma divisão que aconteceu numa outra casa, a Caixotinho, no ano em que eu nasci. Quando eu fui fazer minha matrícula na UFOP, eu contei no episódio anterior, eu visitei só 2 casas para conhecer, né, e tomar a decisão de onde que eu ia morar ali, batalhar a vaga. Eu fui na Caixotinho e eu fui na Vulcana, exatamente essas 2 repúblicas que uma foi derivada da outra em razão de uma rixa que aconteceu em algum momento com as moradoras antigas dessa primeira república. Na fila de matrícula, naquele momento em que eu estava conhecendo as casas, eu não sabia dessa história, eu fui descobrir depois que eu realmente fui morar na casa. E o curioso é que pouco tempo depois, uma menina do meu período que tinha ido batalhar na Caixotinho, acabou saindo de lá e decidiu ir tentar batalhar na Vulcano, que era onde eu tinha ido
morar. A gente já não ia batalhar juntas mais, ela resolveu trocar de casa depois que eu já era semi-bicho, então ela veio num momento posterior, mas foi uma das mulheres que mais me ensinou naquela casa. A Ana foi a primeira mulher jovem com espírito livre e viajante que eu vi solta por aí, sendo ela por ela mesma, bancando a mulherona que ela era. Ela era forte e doce ao mesmo tempo, ela sempre estava muito animada nos rocks, mas ela também sabia respeitar muito bem os momentos que ela precisava ficar sozinha. Ela defendia os seus como uma leoa, se posicionava, questionava, quebrava o status quo, sabe, questionava tradições, sistemas que não faziam sentido mais. Ela me ensinou a olhar muito para o outro com mais profundidade do que eu costumava fazer naquela época. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi a palavra mapa astral veio da boca dela. Um dia ela chegou da faculdade, subiu para o quarto dela e saiu gritando para a casa inteira ouvir: "Tem uma menina na UFOP fazendo uma mapa por R$ 30, quem que quer?". Eu acho que eu gritei que eu queria, mas no fim das contas acabei não indo atrás e só fui descobrir astrologia quando eu fui embora de Ouro Preto, quando eu já estava estudando lá em São Paulo para fazer marketing. Mas a primeira vez que eu ouvi essa palavra veio dela. E muitas coisas que eu carrego ainda hoje na minha vida, na Laje foi uma das grandes referências que eu tive, principalmente no sentido de se bancar, ser um mulherão, ser forte, não necessariamente ser doce, meiga o tempo inteiro e estar sempre cedendo aos desejos da sociedade. Além de você viver uma vida livre como você realmente acha que se deve, sabe, ser aventureira, ir em cachoeira, ir pra praia, tomar sol na laje. Essa é uma entre várias das mulherões que tem lá naquela casa, mas pra mim a forma como a nossa relação se construiu lá acabou sendo muito especial, também por conta da história da casa em si. Pelo menos ela ficou, né, alguma de nós botou um quadrinho naquela parede. E geralmente toda república tem um hino da Vulcana, é lindo. Tem um outro que as meninas não gostam de cantar muito não, mas do hino oficial, uma das partes que eu mais gosto é quando fala: "Semeia amizade bacana e às vezes cai na lama", porque realmente é um lugar com uma rede de mulheres muito maravilhosas, em que relações muito bacanas se constroem, e ao mesmo tempo, às vezes, essas mulheres fortes, empoderadas, são avacalhadas, como a gente costuma falar lá. Para quem conhece, o termo fala por si só, e para quem conhece as mulheres da Vulcana sabem que boas relações e também um pouquinho de avacalhação que deixa essas relações mais divertidas, né. Cara, como eu amava aquele lugar, assim, em pouco tempo o sentimento de pertencimento já tinha me arrebatado, assim. Vão chegando as formaturas, os aniversários das repúblicas, e aí voltam os ex-alunos com seus filhos, com as suas histórias, e quando você vê, tá uma festa rolando com um monte de geração diferente contando histórias e sobre aquele mesmo lugar ou contando sobre as suas repúblicas específicas, sobre o seu tempo de faculdade, e isso acaba encantando muito. Sei que não a todo mundo, porque tem muito trabalho envolvido para sustentar aquilo lá, mas você acaba tendo esse sentimento de casa, sabe, de quero estar aqui, quero fazer parte disso. Uma outra tradição que tem lá é essa dos quadrinhos, né, quando você se forma, geralmente tem um roco de formatura, e aí um quadrinho de fotografia seu com uma foto de formando é pendurado na parede, ali junto com todas as pessoas que se moraram naquela casa. Também tem quadrinho de parede dos homenageados, que são de pessoas que foram amigos muito próximos, muito importantes para diferentes gerações ali dentro daquela casa. E aí depois de muitos anos, quando você volta na casa e chega lá, aquele quadrinho é virado para trás, porque você tá dentro de casa, você voltou, você não precisa que ele te represente ali mais, sabe. Cheguei na Vulcana, foram alguns meses batalhando, em pouco tempo eu já tinha me acostumado com as dinâmicas da casa, em acompanhar as meninas para o rock, as mais velhas dessa geração com quem eu cheguei antes, que gostavam muito de ser inimigas do fim, alô benzinho, e no fim das contas acabou dando certo, elas me escolheram para ser moradora da casa. E eu finalmente podia chamar a Vulcana de lar. Pouco tempo depois, o Vitor acabou saindo da Primeira República, onde ele batalhou vaga, e foi para uma outra casa, a Verdes Mares. Boatos que um dos melhores carnavais de Ouro Preto, podem haver controvérsias, mas a gente tem que admitir, pelo menos na minha época, como a gente gosta de falar lá, galerinha sabia fazer um bom rock, bons carnavais, nossa, as festas com espuma, enfim, pra lá que foi, meu menino. A gente estava cada um nas suas batalhas ouropretanas, muitos rocks, muitas provas, muitas festas e conciliar tudo isso. E no meio desse caminho, nosso laço, nossa amizade só foi aumentando. O Vitor é uma pessoa que, quando ele decide fazer alguma coisa, quando ele decide cuidar de alguma coisa, ele vai fazer aquilo acontecer de algum jeito ou de outro. Desde o intercâmbio para ir para San Diego, que, putz, só eu sei o que ele passou para ir naquele lugar e fazer aquilo acontecer e fez, a N outras viagens daquele
passaporte super carimbado, que com o apelido que ele tem, não poderia ser de outro jeito, né, caroneiro. A quase viagem da China, que a pandemia impediu, graças a Deus, mas que recentemente acabou de tirar da bucket list dele, a trabalho, tá, chique, viu. Mas o ponto é que, pensa numa pessoa que faz a vida acontecer e o melhor de tudo é que ele faz isso com uma energia, com um alto astral que é muito cativante, então é bom estar perto, sabe. Quando eu decidi abandonar a engenharia civil, foi pra casa dele que eu fui logo depois que eu tomei a decisão. Quando ele decidiu se abrir em relação à sexualidade dele, ele fez questão de ter uma baita conversa comigo para entender se aquilo não ia mudar em nada a nossa relação e é óbvio que não, eu amava ele, não a quem eu achava que ele tinha que amar ou não, não tenho nada a ver com isso e acho que ninguém na vida tem que ter, né. Até que nossos primeiros anos morando próximo um ao outro acabaram, eu fui embora de Ouro Preto. Nessa mesma época que eu larguei civil, ele também resolveu mudar de curso, foi fazer engenharia de produção, também na UFOP, então ele continuou lá naquela cidade, e eu fui embora para São Paulo. Esse curso de engenharia de produção tem tudo a ver com a luazinha em virgem dele, cheio de métodos, todo organizadinho. Eu me mudei para São Paulo e ele continuou em Ouro Preto, e acho que é muito importante ressaltar o quanto ele foi essencial naquela época em se abrir sexualmente falando, e se posicionar, porque era um sistema muito fechado nesse sentido, a homofobia era real, era excludente, e ele sendo essa pessoa cativante, querida, que todo mundo gosta como ele é, acabou fazendo com que esse processo de quebrar esse tabu lá numa cidade que é muito histórica e tradicional, fosse muito mais leve, talvez, do que poderia ter sido, ou muito menos difícil do que se ele não tivesse ali no meio, muito menos moroso. Ele foi uma peça-chave nisso. E aí eu morria de saudade, né, estava lá em São Paulo no cursinho, via as meninas da minha antiga república, os meus amigos da civil, ele, todo mundo no rock e eu lá em casa, no pensionato, estudando para passar no vestibular de novo e conseguir começar a construir de novo uma vida que talvez fosse fazer sentido para mim. O que me consolava nessa época é que as meninas da Vulcana acabaram abraçando o Vitor também. Mesmo depois que eu fui embora, a relação deles continuou se desenrolando e, na verdade, melhorou. E não era de se esperar nada muito diferente nisso não, porque ali o carisma é de milhões, né, conquista qualquer um e você quer manter por perto. Até que o trabalho chegou e ele se mudou, foi para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, enquanto eu estava ali construindo o começo da minha vida profissional em São Paulo. Eu confesso que foi um pouco solitário eu passar por muitas coisas em São Paulo sem ele e as meninas da casa que eu tinha deixado para trás, com a transição de carreira que eu decidi fazer. Me mudei para São Paulo com 23 anos, sem conhecer absolutamente ninguém na cidade, mas aos poucos os amigos foram chegando. Na faculdade, nas viagens, no cursinho, nos trabalhos. Primeiro eu morei naquele pensionato, quando eu estava fazendo cursinho, em que só tinha as meninas que queriam fazer medicina, me julgavam por querer trocar civil por marketing. Depois, aprovada na faculdade, eu fui para um primeiro apartamento morar sozinha pela primeira vez. Era um cubículozinho, parecia uma caixinha de fósforo que só tinha um micro banheiro e uma micro cozinha separados do resto da casa que só tinha uma janela. Era um pouquinho sufocante, eu confesso. Até que um ano depois eu fui para um prédio quase ao lado, na mesma rua, ali no centro de São Paulo. Tinha uma infraestrutura melhor, uma vibe tipo estúdiozinho, e nesse prédio acho que eu passei por uns 6 anos e 3 apartamentos diferentes. E achando um aluguel mais barato, eu ia me mudando, ou a vida fazia com que eu tivesse que me movimentar de alguma maneira, e me adaptei. Confesso que eu queria ficar morando sozinha por um tempo, depois que eu saí de república e de pensionato na época do cursinho, eu queria ter uma casa só para mim, fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito, não queria ter que lidar com toda aquela rotina que uma vida na coletividade exige necessariamente, para um bom convívio, né, a gente tem que ceder, sempre. Eu estava numa época em que eu queria olhar só para mim. Eu morei em São Paulo 8 anos nessa, só nos primeiros 6 meses que foi no coletivo ali. Eu não queria ter que lidar com uma maldição da pia, que era um trote que tinha na república, em que se você dorme com qualquer louça sua suja, um copo que seja, no dia seguinte você tem que lavar a louça de todas as 12 meninas da casa, e ali a galera zoava, viu. Era brigadeiro de panela, canjiquinha, qualquer coisa, só para sujar uma louça a mais e fazer a pessoa lembrar que é melhor ela dormir com a louça toda limpa. No fim das contas, tá certo, né, minha mãe também a vida inteira só dorme com louça limpa e qualquer adulto em paz quer acordar com uma pia limpa para fazer um cafezinho de manhã, né, sem ter que lidar com a sujeira do dia anterior. Basics da vida adulta.
E aí, nesse tempo de São Paulo, aos poucos, eu fui comprando as coisas para minha casinha. Minha carreira ainda estava no início, o salário não sobrava tanto para fazer a mobília dos meus sonhos logo de cara. Só que chegou um momento em que, quando o apartamento estava do jeitinho que estava confortável para mim, São Paulo já não estava mais. Por fora, minha casa parecia linda, por dentro, eu estava quebrada. Tinha chegado a hora de ir embora de São Paulo, para mim, ali já não estava dando mais. E tudo era estável como nunca tinha sido antes. A casa, o emprego, o salário, o cargo, as relações que eu tinha na cidade de São Paulo já eram vastas. Eu finalmente tinha construído meu lar. Mas é o que eu falei, por dentro eu estava vazia, quebrada. Então eu tomei uma decisão: vou me mudar para Ilhabela. Existe aquela zoeira na internet, né, às vezes nem zoeira é, do vou largar tudo e me mudar pra praia, como se isso fosse resolver todos os seus problemas. Que o mar cura, que acordar olhando para a natureza vai resolver todos os seus problemas magicamente. Spoiler, não vai. Pelo menos não logo de cara, não nos primeiros meses. A verdade é que, independente do lugar para onde você vá, você sempre vai estar carregando tudo que está aí dentro. A bagagem que mais pesa não é o que vai nas suas costas ou num caminhão de mudança, é a que você carrega internamente, no seu coração e na sua mente. Foi muito doido como tudo aconteceu. Era dezembro de 2023, eu estava há 3 meses num trabalho novo que eu estava infeliz, pedi demissão e aí, né, beleza, vamos nos mudar para Ilhabela. Comecei a procurar por casas aqui na ilha, ainda da internet, né, estava lá em São Paulo. E tentando achar alguma coisa que fizesse sentido financeiramente ou em outros aspectos para mim. É óbvio que eu estava disposta a viver de uma forma mais simples, né, eu estava doando, vendendo todos os meus móveis, eu não tinha emprego em vista, estava apostando 100% no meu trabalho como astróloga e vindo conhecer uma cidade nova, aliás, uma ilha, né. Então, é claro que eu estava disposta a viver com menos conforto do que eu tinha lá em São Paulo, mas eu tinha o meu limite ali também. Procurava, procurava e nada de achar casas. Até que em uma tarde, naquele apartamento em São Paulo, procurando por casas na ilha e nada de encontrar, veio uma voz na minha cabeça com as seguintes palavras: se hospede num hostel por 3 dias e você vai conhecer as pessoas que vão te mostrar a sua casa. Meio doideira, né? Acho que muita gente que deve estar me ouvindo aqui agora deve estar pensando isso, mas eu obedeci. Eu tô lendo um livro agora, se for realmente bom, eu posso indicar depois, que no começo dele ele já explica um pouco dessa relação dos seres humanos com a espiritualidade, e ele fala que quando esses seres querem mandar mensagens pra gente, é como se tivesse um bloco de pensamento, sabe. Não sei se você pode chamar isso de intuição, sei lá o que que era, mas foi exatamente o que eu senti naquela tarde. Eu confiei e fiz isso. Minha relação com a Ilhabela começou em 2021, na verdade, quando meu baile de formatura foi postergado por conta da pandemia da Covid. Uma amiga já tinha comprado passagem para minha formatura num determinado fim de semana, e aí ele acabou tendo que ser remarcado, porque os casos voltaram a subir, e para não perder a passagem, a gente pensou: "Vamos viajar para algum lugar tranquilo?". Ela perguntou se tinha algum lugar que eu tinha vontade de conhecer por ali, perto de São Paulo, e eu já estava com a ilha na cabeça há um tempo. Eu falei, ela falou: "Nossa, eu também tenho vontade de conhecer a Ilhabela, vamos, vamos". E aí a gente veio. O sentimento que eu tive quando eu pisei aqui pela primeira vez é muito inesquecível para mim até hoje. Na verdade, começou no carro mesmo, assim que ele saiu da balsa e começou a andar ali nas ruas da ilha, me veio um sentimento estranho, eu fiquei arrepiada, uma sensação de que não era a primeira vez que eu estava naquele lugar, começou a não sei, era diferente, me tomou, parecia um déjà vu. E aí minha amiga olhou pra mim, viu que eu estava meio esquisita, assim, me perguntou se estava tudo bem, e eu falei: "Cara, parece que eu conheço esse lugar", mas eu não conhecia, pelo menos não nessa vida ou não ainda, mas eu ia conhecer muito bem. Depois dessa primeira vinda na ilha, eu vim mais outras 2 vezes sozinha e na quarta foi já de mudança. Entre o réveillon de 2023 e 2024, eu já tinha um grupo de amigos que iam passar réveillon aqui na ilha comigo, e aí veio o meu pedido de demissão, a decisão de morar aqui, eu pensei: "Eles vão embora depois da virada do ano novo, logo em seguida eu fecho os 3 dias no hostel e vida nova na ilha que começa". Foi assim que tudo começou. Eles foram embora, me deixaram no hostel com um mochilão, sem casa e um sonho de construir uma vida aqui. A ilha é cheia de lendas. Uma das mais famosas que tem aqui é que a ilha escolhe as pessoas que vêm morar aqui. Nem sempre todo mundo que vem com esse ímpeto, né, assim como eu já vim um dia de: "Ah, vou me mudar a Ilhabela e vai dar tudo certo", fica. Nem todo mundo que vem, que tenta, consegue se manter aqui na ilha.
seja financeiramente, seja por alergia ou algum outro imprevisto da vida. Dizem que a ilha manda embora quem ela não quer que fique aqui. Nos primeiros 3 dias, como aquela voz tinha me mandado, eu me hospedei num hostel e comecei a procurar por casas, né, saí andando nos bairros, procurando nos grupos, mas chegou o terceiro dia da minha hospedagem e eu não tinha casa ainda, então eu pensei: "Pô, vou estender um pouco os dias de hospedagem aqui no hostel e continuar procurando". Lê do engano. Era alta temporada, primeira semana do ano, a casa estava com lotação máxima para todos os próximos dias e o desespero começou a bater naquela recém-chegada na ilha. E eu tinha um mapa astral para ler naquela tarde, a minha hospedagem eu já tinha que ter feito check-out e liberado, não tinha mais aquele espaço, todo o espaço em comum do rosto era muito barulhento, não dava para ter privacidade, gravar a pessoa, né, a minha conversa com a pessoa, sem que tivesse outro barulho atrapalhando a gravação. E aí, uma pessoa que trabalhava nesse lugar, assim como a voz tinha me dito, me sabendo do momento em que eu estava e do da minha preocupação ali, né, porque eu também precisava daquele dinheiro para continuar estando aqui na ilha, me ofereceu para ficar na sua casa, pelo menos na parte da tarde ali, por um dia, sem me cobrar nada, só para eu conseguir, né, procurar por um lugar com mais tranquilidade. Foi o que eu fiz, fui para casa dessa pessoa, atendi uma pastoral que eu tinha para fazer à tarde, e já à noite eu consegui o primeiro Airbnb. No meu primeiro mês na ilha, cada semana eu passei num lugar diferente. Primeiro foram os dias no hostel e na casa dessa pessoa pelo menos por uma tarde, depois eu fui para uma casinha no sul da ilha, lá no Veloso, diga-se de passagem, muito longe para quem está se mudando para uma cidade querendo construir amizades, novas relações. Depois eu acabei indo pra Água Branca, perto de uma cachoeira que eu gosto muito e um bairro já mais central, até que por fim a Santinha me chamou, e eu achei um chalezinho bem na divisa da vila com a Santa Teresa, um bairro que eu amo muito. E aí quando eu já estava nesse lugar, essa mesma pessoa que tinha me oferecido a casa algumas semanas antes, achou num grupo de WhatsApp uma casa vaga nesse bairro da Santa Teresa com vista para o mar. Imagina se passava na minha cabeça que eu ia encontrar uma casa em Ilhabela com uma puta vista para o mar, um chalezinho de madeira todo charmoso, enfim, com os móveis, com a mobília que eu precisava, simples, mas que atendia a necessidade que eu tinha para além. O que a voz tinha falado aconteceu e eu achei o meu primeiro lar em Ilhabela. Eu fiquei por um ano nessa casinha até que a dona da residência resolveu quebrar o contrato e fazer daquela casa um Airbnb, onde a receita dela provavelmente com as altas das temporadas ia ser maior do que alugando para uma pessoa só o ano todo. Ela me deu uma semana para sair da casa, era antes do carnaval, eu fui olhar os aluguéis Airbnbs como que estavam aqui e a média era R$ 5.000. Eu queria continuar na ilha, mas eu não podia pagar por aquilo, não fazia sentido naquele momento. Na época eu já estava num emprego em São Paulo, dividia a minha vida 2 semanas em São Paulo, 2 semanas aqui na ilha, e eu pensei: "Pô, eu não vou pagar R$ 5.000 para ficar o mês de fevereiro na ilha. Eu vou pegar um Airbnb em São Paulo e quando passar a alta temporada eu volto a procurar com calma, se fizer sentido eu voltar". Nessa altura do campeonato eu já estava pensando: "É a lenda da ilha, ela quer me mandar embora, tá na hora de acabar com a minha relação com esse lugar". Mas, 2 dias antes de entregar essa casinha, eu estava naquela correria de ir na rua toda hora comprar tinta, comprar algum material que auxiliasse na reforma da casa para entregar ela para a vistoria, né. E aí, todas as vezes que eu saía, eu encontrava com uma amiga que eu conheci naquele mesmo lugar que a voz tinha me falado que eu ia encontrar as pessoas que iam me mostrar as minhas casas. E na primeira, na segunda vez que eu a encontrei naquele dia, eu não falei nada que eu estava indo para São Paulo, né, que eu estava fechando a minha casa, porque acho que até eu estava triste, estava digerindo aquilo e eu não queria muito falar sobre o assunto. Mas eu saí uma terceira vez no fim daquele dia, eu fui ao supermercado, lá estava ela na fila na minha frente, e aí eu pensei: "Pô, acho que eu tenho que falar, né". E aí eu falei: "Amiga, tô indo embora da ilha, a mulher pediu a casa de volta e os aluguéis estão muito caros, vou ter que ficar em São Paulo por um tempo e ver se depois eu volto". E aí ela falou com aquela maior tranquilidade pisciana e bem de bruxinha que ela tem: "Amiga, a casa do lado da minha tá vaga, você quer que eu te passe o contato da dona da casa?". Em 2 dias eu entreguei a minha casa antiga com vista para o mar e me mudei pra casinha nova, agora com vista para os morros da Ilhabela. E pela segunda vez, uma pessoa que eu conheci naquele lugar onde eu me hospedei por 3 dias, foi quem me apresentou o meu segundo lar aqui em Ilhabela. A casa nova ficava na rua debaixo da casa anterior, naquele mesmo bairro que eu amava muito, ainda bem. E eu fiz toda a mudança carregando as minhas coisas com uma amiga de Ouro Preto que estava morando aqui na época,
e, com a dona da casa nova que acabou pegando pouquinhas coisas e colocando no seu carro e descendo a rua, assim, foi super fácil. Por fim, não era a hora de eu ir embora de Ilhabela ainda. A santinha me manteve abrigada no seu quintal, ainda bem. Há 1 ano eu ainda estava na vida de CLT lá em São Paulo, nessa vida dividida, né, 2 semanas lá, 2 semanas aqui na ilha. Quando eu aceitei voltar a trabalhar em São Paulo, eu combinei com o meu gestor, com o RH na época, que eu não ia alugar ainda um apartamento em São Paulo, eu ia ver se eu ainda estava afim de ser a Isadora do mercado financeiro de novo ou não, e eles toparam. Nos dias de home office eu ficava na minha casa em Ilhabela, e nos dias que eu tinha que fazer presencial em São Paulo, eu daria um jeito de me hospedar lá. Eu fiquei os primeiros 4 meses na casa de uma amiga nossa, a Junin, apelido de Ouro Preto, morando no sofá-cama da sala dela, mas eu tirei toda a privacidade dela. O apartamento é para uma pessoa, um casal no máximo, e 4 meses depois eu acabei indo para um hostel lá em São Paulo que ficava perto do trabalho, e isso facilita muito a vida lá. Foram 5 meses nesse lugar, só que aí quem acabou ficando desconfortável e perdendo completamente a privacidade fui eu. Até que uma pessoinha voltou para minha vida, o Vitor. O trabalho dele de Ribeirão Preto tinha feito a transferência dele para a capital, em São Paulo. Ele tinha feito uma viagem para Filipinas e assim que ele voltou, já fez sua mudança para a capital. A partir daí não fazia mais sentido eu estar naquele hostel. A gente ficou no último ano em hotel, em Airbnb por 2 meses, depois a gente foi morar na casa do irmão dele, depois eles lá alugaram um apartamento juntos, onde a gente passou os últimos bons meses morando juntos, e a gente não dividia só a casa ou o quarto, eu e o Vitor dividíamos a cama. Imagina você passar 1 ano dividindo a cama com seu amigo sem vocês cansarem um do outro. Óbvio que tem dia que um ou outro acorda meio torto assim, mas a gente se lê muito fácil, se entende com o olhar e respeita o espaço um do outro. Ou o Vitor vem com as gracinhas dele pra quebrar minha perna, o meu mau humor logo de cara e mudar o astral do dia, porque como um bom leonino, ele consegue fazer isso muito bem. Meu sol é conjunto a Mercúrio na minha casa 11 em Touro. Parece que eu nasci para vir com uma duplinha, sabe. Em todas as cidades que eu morei, eu sempre tive um grande amigo homem do meu lado, muitas amigas mulheres, mas sempre tinha uma duplinha comigo. E esses outros amigos dessas outras cidades foram muito especiais na minha vida, mas esse especificamente, sabe, aquele amigo irmão que parece que vai te acompanhar a vida toda, aí acaba virando família, né. E aí minha casa aqui em Ilhabela seguia, eu cheguei a me questionar se eu realmente devia continuar morando aqui. Eu contei em episódios anteriores sobre como construir as primeiras relações aqui, e agora 2 anos e meio já estando aqui, conhecendo mais pessoas, entendendo como essas dinâmicas se dão, óbvio, eu entendi que aquelas primeiras impressões que tive, né, nessa primeira experiência profissional, não dizia a respeito sobre mim exatamente, mas sim sobre o contexto que muitas das pessoas lá estavam vivendo, que não era muito acolhedor. Mas é inegável que as relações na ilha se dão numa dinâmica um pouco diferente de outros lugares, assim, as boas relações se dão mais no longo prazo, com esforço, garimpando bem quem são os bons aqui, sabe. Eu conheço muitas pessoas maravilhosas na ilha, mas cada uma num grupo, num canto diferente, e aí aos poucos dessas pessoas você vai conhecendo outras, mas não é uma coisa, pelo menos pra mim não foi, super acolhedora logo de cara. A ilha te abraça, as pessoas te abraçam, e é isso aí, vamos lá, uhul, praia todo dia. Baby steps, sabe? E aí, nesse caminho, você acaba se sentindo muitas vezes sozinho. E hoje eu falo isso não colocando só a mim como exemplo, porque eu conheço e tive essa troca, essa conversa com várias outras pessoas que compartilharam exatamente o mesmo sentimento, de que a ilha é linda, incrível, mas que te faz sentir muito sozinha. Mas ao mesmo tempo, nessas conversas, ouvi semana passada de uma dessas pessoas que o melhor da ilha é a ilha. E muita gente acaba vindo morando aqui e não aproveitando esse lado dela. Se você mora numa ilha que é tão abundante em natureza e você não vive o que ela tem para oferecer em si, você acaba não vivendo a ilha. Um detalhe um pouco triste dentro desse contexto é que eu acabo conversando com muitos garçons, prestadores de serviço, enfim, pessoas que trabalham no mercado aqui da ilha. Eu vejo que muitas delas não vão a praias, não vão a cachoeiras, e assim, gente, é a maior ilha marítima do Brasil. Se tem praia e cachoeira disponível, é aqui em Ilhabela, sabe. Mas muitas pessoas acabam presas dentro daquela rotina e não se permitindo explorar esses lugares, sabe. É como se de uma forma muito velada ainda houvesse uma segregação de aqui você pode, aqui você não pode.
Muito, muito sutil e provavelmente nesse nível que eu tô falando, a limitação tá mais na cabeça das pessoas do que na realidade em si, porque ninguém vai te proibir de ir numa praia, pelo menos não aqui por enquanto, e espero que não aconteça. Mas muita gente se limita a ter esse tipo de relação com a Ilhabela, e muitas pessoas acabam indo embora por conta da solidão que sentem aqui. E aí a importância de você ser bem com o quê? Com a sua cabeça, com quem você carrega aí dentro. Só se mudar para um lugar bonito por si só, como eu falei mais cedo, não vai resolver os seus problemas, não logo de cara, não é porque você tem fotos bonitas no Instagram agora que a sua vida tá a mil maravilhas. Tem que arrumar como é que estão as coisas aí dentro da cachola primeiro. E aí eu saí do meu último trabalho há alguns meses, deixei a casinha do Vitor lá em São Paulo, porque agora que eu não estou num trabalho CLT, não fazia sentido eu continuar lá mais. Comecei a construir o projeto do Terapia Astral e desde que eu me desfiz dos meus móveis quando eu vim para Ilhabela, eu mantive a vontade a decisão de não querer comprar novos móveis, fazer novos enxovais. Eu sigo tendo as minhas roupas e qualquer utensílio, acessório básico que eu queira para minha vida. Mas a mobília em si não é algo que eu voltei a investir depois de que eu desfiz meu último apartamento lá em São Paulo. Então, quando eu fui montar o cenário da terapia astral, esse cenário que vocês estão vendo aqui, eu comprei o básico: rede, tapete, peguei a espada de São Jorge que já tinha aqui na casa, o Vitor me deu essa jiboia de presente, emoldurei esses quadros que eu já tinha, eh, comprei uma lapela, celular, tripé já tinha, e é isso aí, vamos botar o podcast de pé. Mas vocês não acham, olhando os primeiros vídeos, que estava faltando um tempero, uns detalhes, assim, que poderiam melhorar? Mas na última semana eu ganhei um roommate, um novo colega de casa aqui na Ilhabela e, diga-se de passagem, funcionário do mês por terapia astral, que tem revirado tudo por aqui e muito para o bem. O Vitor decidiu se mudar para Ilhabela. Ainda tem poucos dias, mas pela primeira vez nos 14 anos de amizade que a gente tem se cuidado de uma maneira diferente do que a gente fazia antes. Individualmente e com a casa e um com o outro. Enfim, a gente está construindo o nosso lar. Ele chegou e já no primeiro dia a gente foi numa lojinha de plantas. Ele chegou com um monte de vasos que já tinha da sua casa de Ribeirão Preto, lixou, aguou todos, comprou várias plantinhas novas. Como vocês podem ver, temos novas divas nos acompanhando aqui no cenário. Comprou terra, voltou aqui para casa, plantou todas com o maior amor e cuidado do mundo. Escolheu a dedo onde cada uma ficaria. Enfim, ele ama cuidar dos pequenos detalhes e eu acho isso lindo. Uma outra coisa dentro desse mesmo contexto que ele faz é que ele ama cozinhar. E as nossas interações na cozinha costumam ser muito engraçadas. O Vitor tem lua em virgem, eu tenho lua em peixes. Eles são opostos complementares. Enquanto ele é todo metódico, cozinha super bem, o cara já teve um restaurante de delivery de comida japonesa lá em Ouro Preto enquanto estava na faculdade, então ele sabe o que ele está fazendo na cozinha e é super detalhista. Eu sou um pouco distraidinha com a minha lua em peixes, entendeu? Não tenho pira de cortar as coisas milimetricamente, perfeitamente iguais. Eu não sei todos os segredos da cozinha, sei fazer um bom tempero, sei fazer uma boa comida, sou filha da minha mãe, né, vamos dar uma tem que respeitar, mas não tinha pelo menos desenvolvido esse afeto com a cozinha da forma como eu vejo que ele sempre teve na vida. Além de que como uma boa taurina, às vezes eu saio meio que atropelando as coisinhas sem ver na frente, assim, né, junto um sol em touro com a lua em peixes, a pessoa é um pouco destrambelhada, às vezes acontece, não vou negar. Então o Pablo e o Luizão, aqui também tem caroninha sem abas, a gente se diverte. A gente pelo menos dá umas boas risadas na cozinha. E tem muita história para contar depois. E além da nossa relação, existem muitas viagens que a gente faz com o nosso grupo de amigos lá de Ouro Preto. E é engraçado porque várias dessas pessoas gostam muito de cozinhar, cozinham muito bem e tem Ares muito forte no mapa delas. E aí eu, com esse meu jeitão um pouquinho mais destrambelhado na cozinha, deixava eles cuidarem dessa parte de cozinhar na viagem. Eu tirava lixo, lavava louça, qualquer outra coisa, enfim, mas não me metia muito ali não, porque, né, como é que se diz? Era muito cacique para pouco índio já dentro de uma cozinha só. Eu costumava ficar na minha. Só que no último ano eu comecei a atentar o Vitor para ele me ajudar a desenvolver esse cuidado, esse afeto maior com o ato de cozinhar para alguém que você ama. E é muito bom, né?
Eu tenho pedido para ele me ensinar todos os truques, enfim, artimanhas que ele tem na cozinha, que sendo filho do pai dele, tem vários muito engraçados, e é muito bonito ver o tanto que ele coloca amor quando ele tá focado em cozinhar, sabe. A pessoa sorri com os olhos, ele sorri cozinhando, de tanto que ele gosta de fazer aquilo, assim, e ver o prazer dele com uma mesa posta, elegante, é é muito aquela luazinha em virgem em ação, sabe. E pra mim que tem uma lua num lugar oposto a isso, é muito enriquecedor ver a forma como ele executa e manifesta os desejos culinários dele, sabe. E aí ele chegou com essa lua em virgem na Ilha Bela e começou aqui em casa o bito à obra. Muda armário de lugar, compra armário novo, compra plantinha, compra lugar para botar tempero. Organiza a louça linda que ele tem, compra bancada para o podcast, ó, temos agora um lugarzinho aqui melhor para colocar nossos livros, um vidinho que ele me deu muitos anos atrás. Tirou o excesso de cortinas que tinha ali na janela, parece que a cozinha ganhou não sei quantos metros quadrados de espaço e de vista para as montanhas e para o sol que nasce de manhã aqui, que é muito lindo. Enfim, assim como ele chegou na Civil brilhando, ele chegou aqui nessa casa também dando o nome dele, tá tudo muito melhor desde que ele chegou e o dia que esse episódio for para o ar, vai estar dando uma semana da chegada dele. Ainda vamos mexer um pouco aqui nas luzinhas, deixar um pouco mais confortávelzinho, mas, né, já estamos com uma carinha nova, com essas novas divas acompanhantes do nosso podcast. Minha casa tem ganhado cara de lar. Hoje eu não tenho dúvidas mais sobre a minha relação com Ilhabela, eu não questiono o que se desenvolve para mim, como se desenvolve aqui. Ela definitivamente veio para me curar profundamente de muitas coisas que eu tinha enraizadas sobre trabalho, sobre amor, sobre merecimento. E esses processos não acontecem da noite para o dia, é o que eu falei ali mais cedo, né? Só se mudar para a praia por si só não vai resolver suas questões se elas forem mais profundas do que uma falta de vista bonita. Mas se você confia no processo, aguenta firme e atravessa uns vales das sombras da morte, depois pode ser que você suba para o pico de volta restabelecida. E acima de encontrar um lugar fora de si, você encontrar a si mesma, por dentro. Eu acredito que nada é por acaso. Não tenho dúvidas que assim como a ilha me chamou 2 anos e meio atrás para vir passar um tempo aqui e reencontrar a mim mesma, ela me trouxe de volta para mim, agora chegou a hora do Vitor passar por uma experiência aqui que eu não tenho dúvidas de que vai ser incrível. Não sei se por muito tempo, se por pouco tempo, nem ele sabe, mas ele está se permitindo tentar. E que prazer imenso poder ser casa para ele aqui, assim como ele foi para mim lá em São Paulo quando eu precisei. E em Ouro Preto, quando a gente não tinha nem ideia do quanto a nossa amizade ia durar para mais de década e que, se Deus quiser, para a vida toda. Eu tenho me esforçado e vou me esforçar para que ele não passe por muitas coisas que eu precisei passar aqui. Talvez algumas até aconteçam, a ilha prega suas peças, algumas coisas são inevitáveis. Mas o que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que, independente de onde você veio, da bagagem que você está carregando naquele momento, é sempre possível criar e ressignificar o nosso próprio lar. Às vezes não vai ter CEP nem família, mas era exatamente aquilo que te pertencia. Às vezes, depois de muito tempo sozinha, mudando de endereço em endereço, chega uma pessoa com planta, cachorro e um coração enorme. E era aquilo que te faltava para finalmente se sentir em casa. Bom, o Vitor chegou e agora parece que finalmente pode se chamar essa casa de lar. Obrigada pela sessão de terapia de hoje e até a próxima.